Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, Zé Ricardo com prestígio aí com Jorge Salgado. Seu Jorge Salgado ontem também, com total arrogância, veio a público para falar aonde foi parar os 70 milhões. E, meus amigos, ó, novidades aí envolvendo Leven, ó, jogada de mestre, um as na manga aí, e a gente vai conversar muito sobre surpresas que vão acontecer nas próximas semanas no Vasco da Gama. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, por enquanto, só ilusão, só factoide. O Vasco da Gama contratou 21 reforços esse ano, 6 reforços aí com aval da 777 Partners, né? O Jorge Salgado, ontem, na festa que foi feita para o Roberto Dinamite, confirmou aí que o Zé Ricardo está com prestígio e que está fazendo um trabalho bastante satisfatório no Vasco da Gama. Então vamos colocar aqui, ó, Jorge Salgado, abre aspas para ele. Tenho plena confiança no treinador. Acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório. E aí, torcedor do Vasco, qual é a sua opinião? O trabalho do Zé Ricardo é satisfatório? O Vasco não venceu nenhum clássico esse ano, perdeu os 5 clássicos, saiu na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Zé Ricardo simplesmente aí sai na segunda fase da Copa do Brasil e perde aí para Juazeirense, que ocupou as últimas posições no Campeonato Baiano. E essa estreia diante de 19 mil pessoas em São Januário, será que o trabalho do Zé Ricardo é satisfatório? Fato é que o Zé Ricardo vai ter que mostrar isso no jogo contra o CRB. O Vasco faz o último treino hoje no Rio de Janeiro, na parte da manhã, viaja de tarde, porque sábado, às 19 horas, a obrigação é de recuperar os 3 pontos que foram perdidos dentro de casa. E, meus amigos, o Jorge Salgado ontem também, com a sua arrogância, que lhe é peculiar, ele falou sobre os 70 milhões. Vamos colocar aqui para que você, torcedor do Vasco, tenha ciência. Salgado rebate conselheiros que cobram explicações sobre o empréstimo da 777. Os senhores sabem que a 777 emprestou aí 70 milhões para o Vasco da Gama e que o dinheiro sumiu. Então, alguns conselheiros, né, foram perguntar ao Jorge Salgado, né, e simplesmente ontem ele veio a público para dar algumas declarações. E aqui está o que o senhor Jorge Salgado falou. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí ele fala assim, para mim, isso é um factoide, porque tudo que a gente paga com os 70 milhões vai estar no balanço do Vasco. Então, não vejo nenhum motivo para a gente prestar contas antes do balanço ceder essas informações. Tudo que a gente faz é de uma maneira muito transparente. A gente vai publicar o balanço semana que vem,
com mais de 70 notas explicativas. Então, é um factoide para aparecer. Não acrescenta em nada, né? E o Jorge Salgado também disse, ó, uma vez eu escutei que o Vasco perde para ele mesmo. As pessoas, em vez de estarem preocupadas em enaltecer uma série de eventos que a gente está passando, fazem essas picuinhas, né? Então o Jorge Salgado, né, falou que não tem que dar obrigação desse dinheiro para ninguém, não tem que dar satisfação, e chamou isso aí de picuinhas aí. Então, até o balanço sair, ele não tem obrigação de dizer para ninguém, né, aonde que foram parar esses 70 milhões. Arrogante. Mas vamos falar aqui da principal notícia do vídeo, que é sobre o Levin. Nos próximos dias vai ser apresentado aí alternativas novas visando aí fazer um contraste com relação a essa situação aí da 777. E existe alternativa. Nos próximos dias vocês vão ver a jogada de mestre, o as na manga que a gente tem. E o Levin já disse, vou assumir a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Irei assumir. Então é o seguinte, muitas coisas estão acontecendo nos bastidores do Vasco, surpresas. O Levin tem conversado muito aí com investidores, pessoas que têm muita grana e que são aí reconhecidos no mercado internacional para a gente colocar o Vasco da Gama nos trilhos. A situação da AGE, né? Se não sair, a gente já conseguiu os 20%. Mas se não sair, 2023 está chegando. O pesadelo vai acabar. Quem esperou 20 anos, espera mais um pouquinho para ver o Vasco da Gama no rumo certo e nos trilhos. Vender o Vasco por essa bagatela e para pessoas que não têm experiência no mercado, o seu Jorge Salgado ser 30% aí dono do Vasco da Gama até o último dia do mandato dele, isso a gente não vai admitir. Então, muita falácia, muito factoide, e por enquanto a gente não viu nada esse ano aí no Vasco da Gama. Muita SAF e pouco futebol. Torcedor do Vasco, aguarde que vai vir muitas novidades por aí, certo? O as na manga. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!